E quem é o nosso paciente, né? A gente acha que a gente, às vezes, quando não tá habituado com esse tipo de paciente, a gente tem ideia de que o nosso paciente oncológico é esse paciente aqui do meio, que está internado, que está muito debilitado, né, que precisa ficar internado para suporte. Mas hoje, cada vez mais, não é esse tipo de paciente que a gente tem. A gente tem pacientes que vão ao ambulatório, fazem a sua sessão de quimioterapia, radioterapia, e têm uma vida absolutamente o mais próximo do normal possível, né? É um paciente que tem, que muitos pacientes continuam trabalhando, seguem trabalhando, né? Que fazem as suas atividades, né? A gente tem que entender isso, porque talvez com esse paciente a gente tenha que negociar algumas coisas em relação ao tratamento que ele vai utilizar, no sentido, bom, eu vou propor que ele tome um comprimido às 7 da manhã, sendo que às 7 da manhã ele faz plantão noturno, está chegando do trabalho e não é possível. Então, isso também a gente tem que ter esse olhar, entender que quem é o nosso paciente, né? Eu posso ter crianças e adolescentes, e aqui a gente tem a oncopediatria também, que é um mundo à parte, né? Tem doenças muito específicas da infância e da adolescência que fazem tratamentos com quimioterapias muito pesadas, assim, com altas doses de quimioterápicos, né? E aí a gente vai ter um outro olhar, né? E cada vez mais a gente tem na nossa frente pacientes jovens com doenças oncológicas também. Tá? Esse paciente, ele é um paciente complexo, né? Porque ele tem muitas coisas para equilibrar. E aqui, essa figurinha mostra tudo que o farmacêutico tem que ajudar, o quanto a gente consegue auxiliar fazendo clínica para esse paciente, né? Então, a gente tem que lembrar que o nosso paciente, ele é um ser complexo, que ele tem as suas crenças, que ele tem as suas dúvidas, né? Ele tem as suas preferências e direitos, e a gente, como profissional de saúde, tem que compreender isso e respeitar isso, né? Se um paciente opta por não fazer quimioterapia porque ele acredita que aquilo não vai ser bom para ele, a gente tem que entender o porquê e explicar para o paciente os prós e os contras, e o paciente tem que, para ele decidir o que ele é melhor, o que é melhor para ele, o que ele acha. Da mesma forma, um paciente que vai fazer transplante de medula óssea, se ele acha que ele não quer, se ele tem dúvidas, se ele tem receio em relação a isso, a gente tem que entender que caso ele decida não fazer, ele tem o direito e a gente tem que respeitar esse direito, tá? Essa pessoa, esse ser complexo, ele está com uma doença nova, ele recebe um diagnóstico novo, que muitas vezes cai como uma bomba na vida dessa pessoa, né? Só que com isso a gente tem que entender que esse diagnóstico novo, muitas vezes ele não é a única doença que a pessoa tem, né? Essa pessoa ela tem outras comorbidades muitas vezes, né? Lembra que eu falei que a gente tem pacientes, mas é uma doença do envelhecimento, né? Uma doença crônica. E essas comorbidades geram o uso de outros medicamentos, né? Então, tem paciente que vai utilizar antihipertensivo, que vai utilizar medicamentos para diabetes, asma, depressão, medicamentos que atuam no sistema nervoso central, medicamentos para tireoide, e por aí vai. E a gente tem que equilibrar isso com o novo tratamento que ele vai fazer, né? Que muitas vezes, dependendo do diagnóstico, dependendo da doença, por exemplo, uma leucemia aguda, eu vou ter um regime complexo de tratamento, né? Um tratamento longo, né? Que vai gerar também a utilização de outros medicamentos adjuvantes a esse tratamento. O que são esses medicamentos adjuvantes? São os medicamentos que são auxiliares ao tratamento quimioterápico, né? Ou medicamentos de suporte, né? Então, eu vou utilizar corticoide, eu vou utilizar antiemético, eu vou utilizar medicamentos, filgrastima, por exemplo, que vai fazer com que ele tenha recuperação de leucócitos, né? Eu vou muitas vezes utilizar medicamentos para dor, né? Então, a gente tem que lembrar que eu vou ter polifarmácia, eu não vou ter um paciente oncológico sem ter polifarmácia, né? E isso vai gerar a utilização desses inúmeros medicamentos, uma série de reações adversas muitas vezes, né? A gente, quando vem algum paciente e diz, bah, eu não senti nada, eu usei o quimioterápico, eu não tenho absolutamente nada, a gente até já desconfia. Como assim não tem nada?
olha o tanto de coisa que tu está recebendo, né? E essas reações adversas, elas podem ser reações de citotoxicidade ou reações imunológicas, ou ainda infecções, tá? Então, a gente tem que lembrar que esse paciente super complexo tem que equilibrar todas essas coisas, tá? Eu não quero assustar vocês, tá? Mas é isso, é o dia a dia do farmacêutico clínico que faz oncologia, tá? A gente não pode deixar de falar nessa parte mais inicial da quimioterapia, né? Também, desculpa, eu bati aqui na câmera. Que também é parte da maioria dos tratamentos oncológicos, né? O que é a quimioterapia, né? Então, é a utilização de medicamentos que vão atuar lá na divisão celular, né? Então, lembra lá mais do início que eu falei que o paciente que tem um tumor ou uma doença hematológica, né, uma doença maligna, ele tem as células numa divisão diferente de uma taxa de divisão das células normais, né? Então, a gente vai utilizar medicamentos, as quimioterapias, que vão afetar essa divisão celular. E por isso, essa célula vai morrer. Existem inúmeras classes de quimioterapias, inúmeros mecanismos de ação, que eu não vou entrar aqui, eu vou falar de uma forma muito geral, assim, básica, para a gente entender com o que a gente está lidando. Tá? E quais são as características gerais da quimioterapia citotóxica, né? Elas não são específicas, e isso que vai explicar toda aqueles inúmeros reações adversas que o paciente apresenta, né? Porque elas não são completamente específicas, tá? Então, elas vão agir na célula doente, na célula cancerígena e também vão agir na célula normal. Elas têm uma ação sistêmica, porque elas têm ação no corpo inteiro, e essa é a ideia. Vocês podem perguntar, mas por que eu não vou usar um quimioterápico tópico? Porque o tumor, muitas vezes, dependendo do estágio do curso da doença, do quanto avançado ele está, ele já mandou metástase para outros órgãos, né? Então, é interessante que eu tenha uma ação sistêmica. A toxicidade, as reações adversas são limitantes do tratamento, então muitas vezes a gente tem que atrasar tratamento, interromper tratamento por conta da reação adversa, e não porque o medicamento não está sendo efetivo para tratar a doença, né? E a gente utiliza, na grande maioria das vezes, em boa parte dos tratamentos, a gente vai utilizar a associação de medicamentos, que são os protocolos de quimioterapia, tá? São os protocolos. Então, eu vou ter dois ou mais medicamentos sendo utilizados com mecanismos de ação diferentes para que a gente faça o complemento do tratamento, né?